muito cômodo, né? Você ser árbitro de futebol, porque eu fico louco com esse protecionismo exagerado ao árbitro. Tadinhos, são vítimas, são muito cobrados. Teve até uma declaração do Rogério Ceni que eu achei muito boa, né? O Rogério falando que todo mundo atrapalha. Agora, só faltou o Rogério falar também que os árbitros se atrapalham. Não é também dizer, todos reclamam, estamos prejudicando a arbitragem. Estamos. Agora, que não torne os árbitros incompetentes, ruins, que prejudicam times, vítimas. Eles não são vítimas. Eu acho que os clubes prejudicados por eles são as grandes vítimas. E aí o Rogério Ceni fez esse desabafo, mas, Bruno, de coitadinhos, os árbitros não têm nada. Eles erram, e aí é o erro deles, mas concordo que ninguém colabora assim, e todo mundo tem culpa nisso, isso eu concordo totalmente. Os jogadores têm culpa nisso, os treinadores têm culpa, a imprensa tem culpa, todo mundo, o dirigente, todo mundo, porque ninguém ajuda em nada. Aqui é cada um tentando levar vantagem do jeito que pode. Eu ouvi o que o Rogério falou ontem, ele tem razão, reclamam muito, simulam muito, o VAR se mete muito, isso o Rogério falou também ontem, eu concordo, o VAR se mete em coisa que não é para se meter. O VAR ele serve para corrigir erro, claro, não é para reapitar o jogo, então isso foi outra coisa que o Rogério falou ontem que eu concordo, não tem que o VAR se meter toda hora. O VAR tem que aparecer raramente, bem raramente. É um lance que é de interpretação. Mesmo que o VAR não concorde com o que o árbitro interpretou, deixa rolar. Só tem que interferir se o árbitro marcar uma coisa que não existiu. Teve uma entrada mais forte. O árbitro interpretou na hora que foi para amarelo. O VAR não tem que se meter, mesmo que o VAR ache que é para vermelho. Não se mete. Ele tem que se meter se a entrada, por exemplo, não aconteceu. O árbitro marcou deu um cartão, marcou um pênalti, porque ele achou que teve um puxão ou um toque no pé de outro. Aí o VAR vê, não houve toque, não houve nada. O jogador se jogou, ele acha que teve o toque, ele marcou porque ele acha que teve um toque, mas não teve. O jogador simulou, aí ele chama. Mas se é uma coisa, teve uma entrada forte, o árbitro interpretou de um jeito a intensidade, eu, VAR, interpretei outro, não vou me meter, é ele que decide, não sou eu. Eu só tenho que avisar se acontecer uma coisa que ele não viu, é isso. Não tem que se meter. Então, tem muita coisa errada, os árbitros erram muito, mas, repito, para mim, o único erro grave desse bolo todo foi o pênalti não marcado do Alano Tapia. Eu acho que foi o único erro gravíssimo. Nem o do Klein eu achei gravíssimo. Eu expulsaria o Gomes, mas acho que a explicação dele é plausível. Então, acho que assim, o erro mais grave acho que foi do Ramon Abachavel no São Paulo e Palmeiras. E assim, uma hora ele vai voltar. Ele é um dos principais árbitros do Brasil. Ele vai voltar a apitar. E é um cara que provavelmente vai estar na Copa do ano que vem. Vai ser ele ou o Wilton Pereira Sampaio ou o Klaus. Provavelmente 2 dos 3 estarão lá na Copa. 2 entre esses 3. Então ele vai voltar uma hora. E eu acho que o único erro gravíssimo foi esse, que o do Klein, por exemplo, eu discordo do que ele fez. Eu daria o cartão vermelho para o Gomes. Mas eu não acho que foi uma coisa absurda o que ele fez. Assim. Eu acho que o que ele explicou no VAR, no áudio, conversando com o árbitro de vídeo, e para tomar a decisão do amarelo, acho que faz sentido. Não acho que é um absurdo. Acho que pelo excesso de força, eu expulsaria o Gomes. Mas é o que eu falei. Se eu estou no VAR, eu não falo nada para ele. Vamos embora. Ele viu o lance, ele interpretou. Até discordo do que ele interpretou, mas eu não vou me meter. É ele que tem que decidir. Eu vou me meter se acontecer uma coisa que ele não viu. Ele viu, interpretou, eu discordo, mas é ele o árbitro, ele que decide, não vou me meter nisso aqui. Isso aí acho que tinha que ser uma orientação direta pro VAR, só se meta se acontecer algo que o árbitro não viu. É isso. Eles que fazem, eles que metem o bedelho, mas não é. Não se meta, você pode até comentar com seus colegas lá, isso aí eu discordo dele, mas ele decidiu, tá decidido, eu não vou me meter, eu vou ficar quieto aqui. Eu até entendo, eu quero até mostrar o desabafo do Rogério Ceni, tá? Porque repercutiu muito a favor da arbitragem, até para a gente trazer contraponto ou trazer concordâncias aí do que a gente acha que foi dito pelo Rogério Ceni. Vamos ouvir aí o que disse o treinador do Bahia fazendo um desabafo sobre a pressão exagerada que existe hoje nos árbitros. Vamos ouvir aí o Rogério Ceni. Bom, devido ao contexto que o futebol chegou, né, tudo que se envolve, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se você pudesse
profissionalizar pessoas que tenham como única e exclusivamente seu pensamento o futebol em si, o jogo, logicamente que provavelmente diminuiriam erros. O problema é o comportamental no Brasil. Eu acho que você tinha que criar regras mais severas. Eu te dou um exemplo. O jogador, quem que foi expulso essa semana aí, cara? Um jogo do Flamengo, acho que foi. Não foi? O Plata? Desculpa. O cara que foi provocar ele no chão para que ele desse, o cara deveria ser expulso junto. Você tem que criar mecanismos, porque senão o cara vem e provoca, o cara fez nada praticamente, foi expulso. Você vê vários jogos onde o causador da expulsão, da reação do cara, porque ele não teve controle, não. Se o cara foi provocar no chão, eu acho que... Aí o goleiro, regra, 1, 2, 3, 4, 5. E no tiro de meta? Se você for contar no tiro de meta, dá 1, 5, 10, 15, 30... Hoje teve um que deu 60 segundos, teve um tiro de meta, para bater um tiro de meta. Aí não... Então, assim, nós temos que ter regras mais claras, né? E a gente tem que deixar de ser tão chato para apitar, para deixar o árbitro arbitrar de maneira um pouco mais tranquila. Hoje não foi... Eu gosto muito do Marcelo, mas não foi tão boa a arbitragem dele, não. Ele errou bastante. Assim como esses dias o Klaus esteve aqui e fez... Eu esqueci de falar até. O Klaus fez uma arbitragem, uma aula de arbitragem. Eu que falei esses dias, que até que falei que cada um tem seu tempo e tal, e ele foi uma arbitragem perfeita que ele veio aqui fazer esse dia. Não lembro nem que jogo foi. Não sei se foi Grêmio, Inter. Não, foi aqui. Pois é, então. Então, assim, muito de árbitro, mas o jogador é muito chato, brasileiro. Os goleiros, muita cera. Treinador, tudo chato. Tudo, sabe? Agora, temos que profissionalizar, claro, temos que dar mais condições pros caras. E outra coisa, instalar o VAR no Brasil, né? Pô, o VAR faz merda pra caramba aqui, Rica. O VAR atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo pra caramba, sabe? Menos, né? E sejam mais objetivos, pô, se você tem a câmera lá de cima, você não... Uma coisa é você... Por exemplo, você falou, o Cauli fez um corta-luz. Eu disse, eu acho que não foi corta-luz, mas o que eu tenho é um frame, uma imagem. O cara lá de cima tem de todo ano, não pode cometer erro. E outra coisa, quem jogou sabe quando é uma coisa... Quem não jogou é difícil mesmo fazer a interpretação. Mas eu acho que os árbitros estão sofrendo muito com esse auxílio de todo mundo falar no ouvido do cara. O cara já começa também a se perder um pouco. O Marcelo, que faz sempre arbitragem boas, hoje não fez uma arbitragem tão... acho que não foi tão... o Klaus, que eu tinha reclamado outra vez, fez uma puta arbitragem da última vez que veio, então é muito... Mas se você puder dar mais condições pro árbitro, sem dúvida nenhuma, pagar melhor, remunerar melhor, corre menos riscos desse negócio de apostas, de tudo que existe aí, eu acho que é sempre bom. Bom, vamos lá. Pra ver o Rogério Ceni falar, o VAR faz merda pra caramba, é porque tá claro que tá todo mundo cansando do VAR, né? Porque o Rogério Ceni é sempre muito contido, ele é sempre mais tranquilo, então tá todo mundo cansado do VAR. Aí o Rogério Ceni, concordo, falou que o VAR se mete muito e acaba ficando muita voz no ouvido do árbitro ali e acaba tumultuando o árbitro. Concordo. Agora, vou discordar de algumas coisas. Esse final, para mim, foi péssimo. Pagar melhor. Me desculpa. Para mim, Ramon Abate-Abel, Klein, Wilton, Daronco, esses caras serem árbitros FIFA e ganharem mais de 50 mil por mês, nossa, pra mim é um absurdo de alto. Porque não param de fazer besteira pra ganhar 50 mil por mês. Não é baixo, não. As pessoas se enganam que árbitro de futebol ganha mal. Árbitro FIFA ganha muito bem. E além de ganhar 7 mil por jogo, eles ganham auxílio viagem, ganham, se eu não me engano, R$800 para jantar, almoçar em viagem, ganham milhagem porque eles estão viajando o tempo todo aí, arcado pela CBF. Então, não me venham com a lorota de que os árbitros que apitam a Série A do Campeonato Brasileiro ganham mal. Eles não ganham mal. Se for falar isso para quem apita a Série D, a Série C, a Várzea, aí sim, aí pode defender, pode pedir melhores salários. Agora, para as arbitragens que fazem os árbitros FIFA no Brasil,
ganharem o que ganham é muito alto. É muito alto. Não tem nada de salário baixo. E outra coisa, eu concordo que tem que haver menos reclamação. Eu concordo que tem que haver menos cera. Então, por que não tem uma regra que seja seguida? Porque não é seguido, gente. Falou-se há pouco tempo, qualquer um que reclamar que não seja o capitão vai ganhar cartão. Nunca foi adotado isso. Falaram que vai acabar a cera de goleiro. Gente, não para de ter cera. É de goleiro. O Rogério Ceni falou em tiro de meta, então, meu Deus do céu, é 1 minuto, 1 minuto e 20, é só você parar para calcular. Então, o que eu acho, ou a gente tem regras rígidas que têm que ser seguidas, ou não vai melhorar nunca a arbitragem. E outra, Flávio, para mim, os árbitros não são tão vítimas assim quanto fazem parecer, né? Para mim, ganham bem para apitar a Série A e apitam mal. Simples assim. E outra, se quer profissão que não exija pressão, não vai ser árbitro de futebol. Vai trabalhar como telemarketing, vai trabalhar como... até mesmo, jornalista, que você fica lá na redação, mais tranquilinho, vai trabalhar como arquiteto para fazer decoração, né? Aquelas coisas bonitinhas, botar as plantas, vai trabalhar como biólogo em contato com a natureza, oceanógrafo, pronto, fica no mar, estudando o mar, com aquela calma do oceano. Agora, árbitro de futebol que não quiser sofrer pressão, meu amigo, ele tá de sacanagem. Ele já entra na profissão sabendo que a mãe dele vai ser xingada antes do jogo começar. Quando o árbitro entra em campo, até pelo histórico ruim que eles têm, eles já são vaiados. Então, se você quer dizer que o árbitro não, ele vai ser pressionado, gente, então não escolha essa profissão. Não escolha. É a mesma coisa, tadinho do pilhado, como ele é xingado. Como o pilhado é xingado no chat, como ele recebe directs violentos. Gente, eu assumo o que eu faço. Se eu quero sempre falar o que eu penso, se eu quero dar minha opinião, eu tenho que estar preparado para ser xingado, para ser questionado. Eu acho que também é você querer forçar uma barra para transformar em vítima, e eu não acho o árbitro vítima, velho Vamp. Você vê que, né, você botou ali 3 imagens, né? Ali do Vitor Hugo, do Gustavo Gomes e do Everton Araújo, né? E algumas com atitudes diferentes. Ainda teve da Série B, que a gente falou aqui, do Atlético Paranaense contra o Amazonas, que você viu também. A arbitragem cada um tem o seu jeito de apitar, né? De ir. O Rogério não é a primeira vez que ele fala isso, né, sobre a arbitragem. Eu vi o Crespo outro dia também falando para os seus jogadores do São Paulo. Para de encher o saco da arbitragem, vamos jogar. O Crespo à beira do campo, não foi nem coletiva. E há uma injeção de saco mesmo. Eu, como ex-atleta, quando eu fico olhando, assim, não sendo saudosista, a gente também reclamava com a arbitragem, mas hoje é demais. É qualquer coisinha, os caras vai tudo pra cima. Por exemplo, uma falta que o juiz dá com 2 minutos de jogo. Os caras vai tudo pra cima. O Bruno Henrique mesmo tomou cartão que foi do Flamengo na expulsão do Everton, foi todo mundo lá pra cima e tal. Tudo bem, o juiz achou aquilo, o VAR chamou, mas é por qualquer lance, uma falta na beirada, um tiro de meta, tá demais. O que o Rogério falou é verdade. Então, quando o Rogério fala, corrige seus atletas também do Bahia, chama e conversa. Outros treinadores, chama o seu. Ou senão vai ser naquilo, né? Porque ele faz, eu também vou fazer. É o que o Ganso fez com o Wilton. Que ele era para expulsar o Neymar no jogo contra o Fluminense, ele deu as costas e fez de conta que não viu o Neymar chutando a bola. Aí o Ganso falou, se ele faz isso, eu também vou fazer. Naquele jogo Santos e Fluminense. Eu lembro que o Neymar faz uma falta, recebe uma falta, o Wilton dá amarelo, ele reclama, depois ele dá um bico na bola, o Ganso fala assim... Se ele vai fazer isso, eu vou fazer também. Até teve uma discussãozinha assim entre o Ganso e o Neymar e os atletas. Mas é que tá demais mesmo. Começa de tudo. Da beirada do campo com jogadores, treinadores, aí sai da fora do campo, vai pros dirigentes e chega em todo mundo. E como você falou, não são amadores, são pagos para fazer aquilo. Eu acho que o VAR interfere mais, Flávio, aquele negócio assim, vou trabalhar hoje,
e eu vou ganhar um dinheiro, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar esse dinheiro. Assim, não quer passar despercebido. É um absurdo, né, pô? Não, se você passar despercebido, faz parte do jogo, você tá ali. Pô, não teve nada pra... não apareceu nada pra eu ter que me meter, tá bom. Mas eu acho que os caras vão dizer, não, eu tenho que justificar o que eles me pagam. É incompetência, não tem inteligência para perceber que o trabalho deles vai ser bem feito se eles não interferirem indevidamente. Isso é um trabalho bem feito. Interferir indevidamente é um erro, é um trabalho mal feito. É isso que eles não conseguem entender. E dá menos importância para a própria opinião, né? Isso, porque quem decide é o árbitro de campo. Ou seja, ele tem que falar se o árbitro marcar uma coisa que não aconteceu. Mas, como eu falei, eu achei que aqui ele interpretou errado. Tá bom, é ele que decide, não é você. O que você acha é problema seu. Conta lá para sua... Chega em casa, conta para sua esposa o que você acha. Ô, Bruno, mas aí eu discordo um pouco de vocês, que às vezes eu acho que a imagem, ela pode mudar a interpretação do cara. Eu só acho que o cara tem que ter personalidade para bancar a interpretação dele. Entendeu? Mas por que só no Brasil? O problema é que quando o VAR chama, todo mundo já tem certeza que o árbitro vai mudar. Mas isso só acontece no Brasil. Isso só acontece no Brasil. Nenhum VAR enche o saco. Você vê que o árbitro brasileiro é considerado um saco de lixo. Ele não é chamado para nada. A própria board considera o VAR brasileiro horroroso. Ele não é chamado para nada, para campeonato nenhum, para coisa nenhuma. Ontem teve um lance entre Bournemouth e Manchester City, que o cara dá uma porrada, o jogador vira, bate no braço do jogador. Se é aqui, o árbitro dá pênalti. Isso é certeza absoluta. Não foi. A regra ficou muito clara. Seria ótimo que eles pegassem isso, já que eles não sabem como é que é a regra, e mostrassem assim, isso aqui não é pênalti. Aí ele dá um tempinho, parece que o VAR fala alguma coisa, tempinho, 5, 10 segundos, e toca pra frente. Acabou. Não foi, não enche o saco, não me atrapalha. O VAR não é para meter o bedelho, ele não é para reapitar o jogo, ele é para entrar só em erro crasso, coisa grave, coisa séria. Pode ser que o VAR tenha achado que essa pancada no braço foi pênalti, mas não é problema, não tem nada a ver com isso. O toque no braço, o árbitro viu, bateu no braço, só que o árbitro interpretou como não pênalti. Acabou. O VAR fala, pô, eu até acho que foi pênalti, mas ele viu o que aconteceu. Quando ele for árbitro, ele dá o pênalti. Ou o contrário, o árbitro deu o pênalti que bateu na mão. Fala, eu até achei que não foi, mas ele viu que bateu na mão e ele achou que foi. E é problema dele, o que ele vai fazer? Agora, tem uma coisa, Pilhado, que eu acho que é até uma questão de dever falar o que eu vou falar agora. Por que é que o árbitro é tão pressionado? Tem vários motivos. Primeiro, pouquíssimas pessoas, inclusive técnicos, jogadores, imprensa, pouquíssimas pessoas entendem a regra do jogo, né? Ninguém defende o árbitro, ele se vira sozinho. Então, tem cara que tem medo do time, você sabe disso. Tem medo do time, o cara tem medo de falar mal do time, tem medo... Tem alguns caras que dependem de falar bem do time. Então, o que o cara vai fazer? Ele não pode bater no time, porque ele tem medo. Ele não conhece a regra, mas como praticamente ninguém conhece, aquilo é de simular, é espalhado para todo mundo erroneamente ou de qualquer jeito, o cara do boteco também não entende, então ninguém vai contestar a opinião dele. Qual é a opinião do torcedor? Se foi a meu favor, foi. Se foi contra mim, não foi. Essa é a opinião do torcedor. Ele não conhece a regra e não tem que conhecer. Imprensa, não. Deveria conhecer, mas você sabe que as pessoas não conhecem e o que é pior, não se preocupem em conhecer. Os caras que têm esse lado de tendência, não por maldade, mas porque eles têm alguma coisa ligada ao clube, um canal, alguma coisa que o valha, normalmente eles não têm coragem de bater contra o time. Então, o que eles vão fazer? Vão conseguir likes defendendo o time em qualquer situação. O que é fácil fazer? Quando é do meu lado, ele faz o papel do torcedor. Do meu lado, eu marco. Quando não é do meu lado, me prejudicou. E aí, isso aí vai sendo difundido. E a regra se perde. Ô, Flávio, mas tem... Você que já fez o curso de arbitragem, são quantos árbitros FIFA que tem, Bruno? São 10 homens e acho que tem... A Edna também é... E eu não, acho que tem mais uma mulher, talvez. Os árbitros FIFA, os que ganham mais, certo? Vão para competições internacionais. Isso. Me parece que os árbitros FIFA é o que está tendo menos personalidade. Mas alguém tem que ser FIFA. E outra coisa, ser FIFA... É indicado, né? Não, mas ser FIFA não significa competência. Muitas vezes a indicação é política, porque tal estado... Você até falou ontem que alguém vai assumir, né? 100% das vezes. Eles pegam só, a próxima vaga, por uma questão estratégica, ela vai ser, por exemplo, de Minas Gerais. Aí eles vão pegar o menos ruim de Minas Gerais, ou o melhor apadrinhado de Minas Gerais, e ele vai ser eleito.
Ele vai ser colocado lá. Não significa competência ser FIFA. Por exemplo... Sempre vai ter alguém de São Paulo, sempre vai ter alguém do Rio, de Minas, vai ter alguém da Bahia. Isso. Assim, o maior árbitro, pelo menos. O maior árbitro que eu vi apitar chamava-se do Ciro Vanderlei Bosquilha. Nunca foi FIFA. Nunca foi. E tinha um monte de Zé Mané que era FIFA. É uma questão política. Então... é fácil bater no árbitro, porque ninguém defende o árbitro. Então, é ótimo. Como está desesperado, ele já entra, a mãe dele já é xingada. Então, você bate no árbitro, você não se compromete com ninguém, você não briga, a torcida vai gostar de você porque você é a favor do time X, e aí você defende o time. Não importa se foi ou não, até porque o cara que está analisando normalmente nem sabe se foi ou não. Então, o que ele faz? Ele bate no árbitro, fica perfeito. Quando for contra o time dele, ou o interesse dele no negócio como um todo, ele vai contra. E aí ele vira o torcedor, ele faz aquilo funcionar daquele jeito. Tem um monte de programa o dia inteiro em todos os lugares. Tem que ter assunto. Assunto arbitragem é muito bom de falar. Porque ninguém conhece mesmo. É a conversa do botequim. Até os próprios treinadores mesmo. Você fala assim... Aí o treinador faz merda. Ele joga pro árbitro. É lógico, porque ninguém vai contestar. Por exemplo, o treinador do Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava sem ganhar 4 jogos. Ele ia pra coletiva e só falava da arbitragem. Por que seu atacante parou de fazer gol? Porque o Cruzeiro... Isso, o cara já não fazia gol. As arbitragens aqui, pá, é uma decepção. Me dá vontade de botar pra Portugal. Vai correndo, filho. Ele teve uma cara de pau. Esses árbitros de Portugal que estão aqui, eles deviam ter vergonha na cara de falar de arbitragem. Você viu que está todo mundo agora, né? Na Turquia. Mas eles são filiados a casas de apostas, mas não tem nenhum... Até agora não se comprovou que eles tenham feito influência no jogo. Mas eles foram afastados. 147 árbitros foram afastados por causa disso. Agora, o único lugar onde, que eu saiba, que foi comprovado compra de arbitragem, manipulação de resultado, foi Portugal. Aquela história do apito de ouro. Isso foi comprovado. Aqui teve a máfia do apito, aquele negócio do Edilson, se discutiu. O Edilson, segundo ele diz, ele pegava dinheiro para deixar correr o jogo do jeito que o time... Ele pegava do time maior, então já ia ganhar normalmente. Tal. Ele não admite que teve uma influência. Não, eu marquei uma coisa que não era. Então, comprovadamente, escândalo. Apito de ouro do Porto. De Portugal. É o único lugar. Então, esses portugueses, eles deviam ter vergonha na cara de falar isso. O único lugar onde, no Brasil, jamais se comprovou que alguém pegou dinheiro para fazer alguma coisa, que alguém teve escândalo. Nunca. Tem desconfiança. Teve gente que pegou? Claro que teve, normal. Seres humanos estão funcionando assim. Mas nunca houve uma comprovação oficial. Em Portugal houve apito de ouro. A do Edilson é uma comprovação, pô. Não, mas ele admite que ele pegava dinheiro, não que ele manipulava os resultados. Ele falava assim, por exemplo, vai jogar, sei lá, São Paulo e Penapolense. Peguei o nome que é um nome que a gente gosta de falar, que é bem popular. São Paulo e Penapolense no Morumbi, o São Paulo voando. São Paulo tricampeão brasileiro. Aí o cara dava dinheiro para que o São Paulo ganhasse o jogo. Porra, era o natural. É claro que é desonesto, claro que é safadeza, tudo ok. Mas ele não fala que ele pegou dinheiro para dar pênalti, não. Ele só deixava correr. Então ele falou, sempre foi assim. Ele fazia a coisa funcionar, mas já era uma coisa natural. Digamos que ele garantia. Se a Penapolense fizesse um gol, aí talvez, mas ele disse que nunca precisou. Então, no caso ali do futebol de Portugal, foi comprovado por polícia, por tudo, que houve ação, que houve interferência, que houve negociação. E esses caras vêm aqui falar como se eles viessem proceder de um país onde a arbitragem fosse... Nossa, é o único país do mundo onde realmente houve comprovação de safadeza na arbitragem. Comprovação pela polícia, pela própria polícia portuguesa. Eles são muito caras de pau. Muito cara de pau. Essa portuguesada que vem, como os donos do mundo, descobriram o futebol e tal. É no país deles que começou que a safadeza foi realmente comprovada. No país deles. Aqui no Brasil tem, claro, provavelmente. Seres humanos tem um que é... Mas nunca houve comprovação oficial. Nunca. Lá houve, apito de ouro. Então, quando o cara fala assim, tô decepcionado aqui e tal, provavelmente ele está aqui porque ele se decepcionou lá e veio para cá, porque lá houve comprovação. A gente vai continuar nesse debate, porque eu só discordo do Flávio, que eu acho que a do Edilson tem que ser considerada igual. Mas foi só para garantir. Tá bom, mas ele ganhou dinheiro
Claro. Pra, se precisasse manipular um resultado. Os jogos foram anulados. Ok, eu concordo com isso. Picaretagem, Sim. claro. Não é dizer que ele é inocente. Mas no caso de Portugal, houve manipulação de resultado mesmo. E comprovado pela polícia. Então, claro que o Edilson teve a pena que tinha que ter tudo certo. Anulação do jogo, tudo certo. Talvez a anulação foi exagerada. Inclusive, esse pedido do Internacional é uma piada. Mas vamos em frente. Estilo, baixou o Palmeiras no Internacional, né? Você sabe que... reconhecer... negócio absurdo, uma coisa vergonhosa. Mas isso é outra coisa. Em Portugal, não. Foi comprovado. Deu polícia, deu cadeia, deu tudo. É diferente, né? Um pouquinho diferente. Vamp, você queria, né, falar alguma coisa aí quando eu chamei o break? Não, estava falando em off com o Flávio Prado aqui que a arbitragem é no mundo todo, assim. No mundo todo como? Não questionava assim, né, sobre erros e acertos, só que em alguns lugares, por exemplo assim, na Inglaterra, na Europa, as principais ligas da Europa, o árbitro vai em direção ao VAR, os jogadores não ficam nem comissão técnica nem em cima, né? Deixa o cara tomar decisão própria, depois ele volta. Eu vi agora, no final de semana, agora mesmo, o árbitro foi lá, ele deu, acho que foi um pênalti, daqui a pouco o VAR chamou, ele foi lá e aí sai aquela voz, né? Tipo assim, não foi penal. Tal. E o pessoal, todo mundo respeita, não vi ninguém ir na goela do árbitro. Que é a regra. Mas a arbitragem é muito melhor. Ah, não, né? vou te falar, foi o West Ham, foi um jogo de ontem que eu tava vendo, o West Ham e... Newcastle. Não foi? Lembra que teve um pênalti pro West Ham? O Newcastle dando 1-0 em casa, na casa do West Ham, saiu um pênalti que não foi, o zagueiro tirou a bola normal, o árbitro deu pênalti, o VAR chamou e ele corrigiu na hora.